Pense em quantas vezes você se depara com o seguinte cenário. Existe uma tarefa que você está tentando concluir, mas para realizar essa tarefa simples, você precisa de todo um conhecimento prévio. Tem todos esses documentos para ler, apresentações de slides para revisar, pessoas com quem precisa conversar, conceitos que precisa entender. O problema é, quem, em um dia de trabalho super corrido, tem tempo para sentar e passar horas lendo coisas? Oi, pessoal! Há cerca de um ano, eu lancei um vídeo no YouTube sobre uma nova plataforma experimental de inteligência artificial do Google chamada Notebook LM. Mas, sabe, eu pensei, isso provavelmente não vai dar em nada. É só uma versão beta, só um experimento. Mas deixa eu te contar, eu estava completamente enganado. Deixa eu mostrar para vocês as 5 maiores novidades que o Notebook LM trouxe. E não, este vídeo não é patrocinado. Agora, antes de mostrar minha tela, quero responder o que eu acho que é uma pergunta realmente fundamental, que é, para que serve o Notebook LM? Principalmente, o que o torna único e diferente de algumas outras ferramentas de inteligência artificial por aí, como o ChatGPT. Bem, eu estava lendo um dos posts do blog que a equipe do Notebook LM escreveu, e nesse post, eles chamaram a ferramenta de um instrumento para a compreensão. E eu acho que essa é a melhor descrição simples que já vi. É a ferramenta definitiva para entender as coisas. Tem muita coisa para abordar. Então se prepare, pegue uma xícara de café e vamos direto ao assunto. Primeiro, vamos falar sobre resumos em áudio. Imagine se você estivesse estudando algo, aprendendo algo ou lendo algo e, de repente, encontrasse um podcast no seu aplicativo de podcasts com 2 apresentadores super envolventes e experientes explicando aquilo para você. Bem, agora você não precisa mais contar com a sorte. Você pode gerar exatamente essa conversa sob demanda, a qualquer momento que quiser. O que você está vendo aqui na minha tela é a interface principal quando você faz login no notebook.google.com. É muito simples. Cada um desses quadrados contém todo o material de um projeto específico. Então, a primeira coisa que você geralmente vai fazer é clicar em criar novo e adicionar algumas fontes. Essas são as fontes que você quer que ele conheça, que você quer que ele cite e utilize. Então, o projeto que eu tenho em mente é uma viagem para Guatemala que minha família e eu estamos planejando fazer neste verão. Esse é exatamente o tipo de projeto no qual eu adoraria gastar muito tempo pesquisando sobre o país, sua cultura, sua história, todos os roteiros, os destinos que poderíamos visitar, as atividades, as experiências culturais. Mas, sendo bem sincero comigo mesmo, também é o tipo de projeto que provavelmente não vai ser priorizado. Tenho muita coisa acontecendo nos próximos meses. Estou escrevendo um livro. Tenho 2 filhos pequenos. Então, é o tipo de coisa para a qual eu sei que realmente poderia usar a ajuda da inteligência artificial. Então, a primeira coisa que vou fazer é procurar algumas fontes nas quais quero me basear. E isso pode ser tão simples quanto abrir o Google e digitar melhores lugares para visitar na Guatemala. E vou rolar a página aqui. Essas parecem ótimas fontes. Essas 3 bem aqui. Então, vou apenas segurar o Command e clicar em cada uma delas, o que faz com que elas abram abas aqui em cima. Agora, não vou ler, não vou me aprofundar nelas. Tudo o que quero é que elas fiquem abertas ali. Depois, vamos tentar o YouTube. E aqui, vou ser um pouco mais específico. Eu diria, lugares subestimados para visitar na Guatemala. Então, vamos abrir este aqui. De novo, vou segurar o Command e clicar. Vou fazer isso com esse. E até gosto que esse aqui é especificamente sobre um lugar subestimado. Então, vamos adicionar esse também. Certo, isso já é um bom começo. Tenho 3 sites e 3 vídeos do YouTube, o que pode não parecer muito, mas na verdade é. Provavelmente levaria 1 ou 2 horas para realmente me aprofundar nesses conteúdos. Então, ao invés de ler tudo sozinho, o que vou fazer é simplesmente adicionar esses conteúdos como fontes no Notebook LM. Vamos abrir o primeiro site aqui. Vou apertar Command L para selecionar o URL aqui e depois Command C para copiar. E aí, de volta ao Notebook LM. Você pode ver bem aqui embaixo que posso adicionar documentos do Google Drive, posso adicionar links e também posso colar textos. Então, vou clicar em Website, depois Command V para colar e, em seguida, inserir. Perceba que eu posso clicar na fonte bem aqui e esse pequeno painel roxo vai abrir, chamado Guia da Fonte. O Guia da Fonte é apenas um resumo de um parágrafo sobre a fonte. Vamos para o nosso segundo site. Command L para selecionar o URL. Command C, de volta ao Notebook LM. Vou clicar nesse botão Adicionar fonte bem aqui no canto superior esquerdo. Selecionar o website, colar o link e adicionar também.
Certo, agora eu tenho duas fontes. Vou só tirar um minutinho aqui e fazer o mesmo com este último site. E funciona praticamente da mesma forma com vídeos do YouTube. Você só precisa clicar no vídeo, comande L, copiar o URL do vídeo do YouTube, adicionar fonte. Dessa vez, clique em YouTube e colhe o link ali mesmo. Acabei de lembrar que um amigo meu, que é guatemalteco, também me enviou um guia do país, um PDF bem longo e detalhado destacando e mostrando alguns dos melhores lugares para visitar. Então vou aproveitar e adicionar isso também. Para fazer isso, vou clicar em adicionar fonte, desta vez, selecionar e escolher arquivo para adicionar um arquivo do meu computador. E eu vejo que ele está na minha pasta de downloads, bem ali. Lá vamos nós. Você pode ver bem ali. E tem mais uma coisa que quero adicionar, que está nas minhas anotações, que é esse roteiro sugerido pelo amigo, que é justamente quem vai se casar e que vamos visitar. Então, eles sugeriram um roteiro de 6 dias e 7 noites. Com certeza quero levar isso em consideração. Então, vou usar Command A para selecionar todo esse texto, Command C para copiar, voltar para o Notebook LM e, desta vez, vou clicar em adicionar fonte, bem aqui onde diz texto copiado. Isso me permite simplesmente colar qualquer texto que eu quiser direto nessa janelinha, clicar em inserir, e agora isso também é uma fonte. Esse é um bom começo. Você pode ver aqui que estou trabalhando com 8 fontes diferentes. E antes de clicar nesse grande botão gerar aqui, vou personalizar um pouco a conversa. Então vou dizer, apenas dê um pouco de contexto e detalhes. E então eu vou clicar em gerar. É isso que você vai ver. Aparece escrito gerando conversa, tem um círculo aqui, e isso vai levar entre 3 a 6 minutos, mais ou menos. Então, normalmente eu vou pegar um café, vou ao banheiro ou faço uma pausa para alongar enquanto isso está sendo gerado. Certo, então estamos avançando aqui alguns minutos, 3 ou 4 minutos, mas você pode ver aqui que agora foi gerada uma conversa de podcast de 21 minutos e 12 segundos que eu adoraria compartilhar com você agora. Aqui está. Olha só, nosso ouvinte está indo para Guatemala no verão de 2025. Que legal. Uma semana segundo eles. E eles querem uma experiência autêntica. Sim. Você sabia que alguns dos grãos de café mais cobiçados do mundo vêm das encostas vulcânicas ao redor de Antígua? Eu sabia de algo sobre isso. Sim. Aparentemente, Antígua tem uma cena de café super forte. Não só plantações, mas também torrefações artesanais e cafés. Sim. Acho que um dos artigos recomendou um lugar chamado Artista de Café, Ah, que legal. dizendo que era tipo um ponto de encontro para artistas locais e apreciadores de café. Vou pausar aqui agora. Mas você pode ver que essa conversa não só é perfeitamente realista e indistinguível de uma conversa humana, como também é totalmente personalizada com base nas instruções que eu dei para eles. Mas sabe de uma coisa? Você pode personalizar isso ainda mais, e isso é feito através de um recurso beta chamado modo interativo, onde, acredite se quiser, você pode realmente clicar em um botão e entrar na conversa em tempo real. Então, acabei de lembrar de um detalhe importante que esqueci de mencionar, então vamos entrar no modo interativo e participar dessa conversa. Vou colocar o podcast para tocar novamente. Olha só, nosso ouvinte vai para Guatemala no verão de 2025. Que legal. Uma semana. Agora, veja o que acontece quando eu clico nesse botão de participar e interrompo a conversa. Olá, como ajudar? Oi, pessoal, agradeço muito, mas esqueci de um detalhe importante. Vamos estar com 2 crianças pequenas, de 2 e 4 anos. Vocês poderiam, por favor, sugerir um roteiro levando isso em consideração? Nossa, isso realmente é um detalhe fundamental. Sim, viajar com crianças de 2 e 4 anos muda. Certo, então vamos analisar isso e adaptar um pouco o nosso roteiro. Vamos precisar equilibrar a aventura com opções adequadas para crianças. Isso, a gente ia falar sobre como viver a Guatemala como um local e, sinceramente, isso é totalmente possível com crianças. Só vai precisar ajustar um pouco o ritmo Talvez evitar aqueles dias de viagem muito longos. e focar mais em atividades que envolvam os pequenos. Tudo bem. Então, não sei se vocês perceberam, mas essa é a demonstração de inteligência artificial mais impressionante que eu já vi. Acho que isso é muito poderoso por alguns motivos. Um deles é que tem muita gente por aí que não aprende melhor lendo. Ler, na verdade, é bem cansativo e entediante. Elas precisam ouvir. Mas tem outro motivo, que é, pense nas interações típicas de chat que as pessoas têm com a inteligência artificial. No formato de chat, a responsabilidade,
O peso está sempre em você para manter a conversa andando. Pense em uma pergunta ou comando. Você tem que continuar se esforçando para avançar. Isso aqui é completamente diferente. São dois apresentadores que entendem muito do assunto e das fontes, tendo uma conversa própria, totalmente independente de você. É mais passivo em muitos aspectos, mas isso é bom. Muitas vezes, especialmente no seu primeiro contato com algo, você quer esse tipo de visão superficial, um panorama geral do assunto. Assim, você já sabe até quais tópicos são relevantes, quais perguntas fazer. Eu tenho usado resumos em áudio exatamente dessa forma. Sempre que eu quero um tipo de resumo geral ou uma visão panorâmica de um assunto, eu venho direto aqui e gero uma conversa de podcast personalizada sobre esse tema. Vou fechar essa janela aqui do lado. E uma última coisa que quero te mostrar é que você não está limitado ao resumo em áudio. Se os apresentadores falarem sobre algo que você acha interessante e quiser saber mais, bem, todas as fontes já estão carregadas aqui, você pode vir aqui embaixo na janelinha de chat e perguntar o que quiser. Por exemplo, vou perguntar, por que a Antigua é tão subestimada? Eu fico meio receoso, talvez seja perigoso, talvez não seja tão seguro. Então eu quero saber por que os turistas geralmente não vão para lá. E aí está. Você pode ver um resumo muito mais detalhado, ponto a ponto, do que faz com que seja tão subestimada, e cada uma dessas afirmações está citada. E se você clicar em uma dessas citações, vai direto para a parte da fonte a qual ela se refere. E, por fim, você também pode criar documentos estruturados. Então, digamos que você está estudando a Guatemala e realmente decide que quer se aprofundar. Se você clicar neste botão aqui, o guia de estudos, ele vai gerar um documento completo com um quiz, gabarito, perguntas dissertativas, glossário de termos-chave. Parece que muitos dos destinos específicos também são mencionados. Então, você não está limitado a uma conversa superficial. Você pode ir tão fundo e detalhado quanto quiser. Agora, tem mais um exemplo do que você pode fazer com os resumos em áudio que eu quero te mostrar. Então, vamos voltar para a interface principal. Vou criar um novo caderno. E o exemplo que mostrei para você com a minha viagem à Guatemala foi um exemplo que usa fontes externas, fontes que você pode encontrar na internet. Mas você também pode usar seus próprios pensamentos, sentimentos, ideias, entradas de diário, e é isso que quero te mostrar agora. Então, vou clicar no Google Docs, e bem aqui embaixo, eu tenho meu diário de final de ano. No final de todo o ano, eu faço algo chamado de revisão anual ou revisão de fim de ano, onde eu reflito sobre o ano que passou e escrevo no diário sobre diferentes marcos que aconteceram, memórias preciosas, metas que alcancei, lições que aprendi. E todo esse registro está contido neste documento aqui, que vou inserir como uma fonte chamada Jornal de Fim de Ano de 2024 do Tiago. Você pode ver que há um resumo aqui sobre o que é esse documento, e eu vou simplesmente adicionar essa única fonte e gerar uma visão geral em áudio. Vou avançar alguns minutos aqui, e agora podemos ouvir. Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um mergulho profundo com a gente. Bem-vindos. Hoje, nós vamos dar uma olhada na retrospectiva de 2024 do Tiago Forte, que é algo que, ele recomenda que as pessoas façam e, ele realmente faz o que prega. Então, Sim, ele faz. E é interessante que ele expressa ansiedade em fazer a retrospectiva, sério? mesmo sendo justamente a área de especialidade dele. Pois é a praia dele. Sim, É para, refletir e rever, e ele até tem ansiedade sobre isso. ele faz. Ele se preocupa em parecer performático ou, Sim. sabe, de não aprofundar o suficiente. Tudo bem. Vou poupar vocês do resto disso. O que eu achei tão fascinante nisso são várias coisas. Primeiro de tudo, isso me dá uma perspectiva de fora muito interessante sobre a minha vida. Sabe, eu posso voltar e ler minhas próprias anotações no diário, mas ouvir o que parece ser duas outras pessoas conversando sobre isso em profundidade, elas ficam fascinadas com os insights que eu tive. Elas ficam impressionadas com algumas das metas que eu consegui alcançar. Elas demonstram empatia e se solidarizam com algumas das lições difíceis e dolorosas que eu vivi. Isso realmente me ajuda a sair da minha própria perspectiva, a ver minha vida de um ponto de vista mais objetivo, o que, sinceramente, me faz ter muito mais apreço, muito mais gratidão, me ajuda a ser mais objetivo até mesmo sobre a vida e o ano que eu tive, o que acaba sendo uma ferramenta muito poderosa para o crescimento pessoal. É algo que com certeza vou passar a incluir nas minhas práticas de escrita de diário daqui para frente.
Em seguida, temos o recurso número 2, que é uma janela de contexto expandida. Eu sei que isso pode parecer um recurso técnico de bastidores meio chato. Você deve estar pensando, por que eu deveria me importar com isso? Eu nem sei o que é uma janela de contexto. Mas, de certa forma, esse é na verdade o recurso mais importante. Esse único recurso técnico, que parece só de bastidores, muda completamente de forma radical o que é possível fazer com inteligência artificial. Imagine se você tivesse um orientador educacional que pudesse recomendar o próximo passo perfeito no seu aprendizado, não só com base em suposições ou em alguns poucos detalhes sobre você, mas em todo o histórico de tudo que você já leu e consumiu. O notebook LM usa o modelo de inteligência artificial Gemini 2.0 Flash da Google, que agora consegue analisar, veja só, até 50 fontes, e cada uma delas pode ter até 500.000 palavras. Só para fazer as contas para você, isso dá até 25 milhões de palavras de contexto. Isso é muito mais do que qualquer outra ferramenta de inteligência artificial disponível e basicamente significa que você nunca vai atingir o limite. Quase qualquer caso de uso que você imaginar pode caber dentro de 25 milhões de palavras. Mas deixe eu dar um passo atrás e explicar o que é uma janela de contexto e por que isso importa. Pense na inteligência artificial como tendo dois tipos de memória, assim como os humanos. Existe a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. A memória de longo prazo de uma inteligência artificial é basicamente o que chamamos de dados de treinamento, todos os dados que foram usados na sua criação. E, basicamente, hoje em dia, todos os principais modelos de inteligência artificial têm os mesmos dados de treinamento, mais ou menos, que a internet inteira. Todos são treinados na internet, o que significa, paradoxalmente, que não há uma vantagem real na memória de longo prazo e nos dados de treinamento, porque é igual em todos os modelos de inteligência artificial. A memória de curto prazo é o dado com o qual ela está trabalhando no momento. Por exemplo, qual é a conversa que ela está tendo agora? O problema que ela está tentando resolver agora? Com quem você está falando agora? A maior parte da vantagem de trabalhar com inteligência artificial hoje vem dessa memória de curto prazo, dos detalhes específicos do problema que você está tentando resolver, do histórico do produto ou da sua empresa, das suas habilidades específicas e dos recursos aos quais você tem acesso, das coisas que você já tentou e se funcionaram ou não. Esse tipo de dado, que chamamos de seu contexto, é o que você fornece para a inteligência artificial para que ela saiba algo sobre você. A janela de contexto, esse termo que eu continuo usando, é simplesmente o limite de quanto contexto você pode dar para a inteligência artificial. Até recentemente, esse limite era de talvez algumas milhares de palavras, ou 10.000 palavras, ou talvez 30.000 palavras. Agora, com o Gemini 2.0 Flash, isso foi radicalmente expandido para 25 milhões de palavras. Deixe-me te dar alguns exemplos. Imagine que você trabalha em desenvolvimento de produto e pode carregar uma pasta inteira cheia de centenas ou até milhares de entrevistas detalhadas com clientes. E então pedir para o notebook LM avaliar e analisar uma ideia que você tem para um novo produto com base em todas essas interações anteriores. Imagine se você trabalha em uma organização sem fins lucrativos e pode fazer upload de um arquivo com todas as bolsas que já ganhou, além de um diretório com centenas de bolsas atualmente abertas. E então pedir para ele te dizer quais propostas de bolsas você tem mais chance de ganhar e, em seguida, realmente escrever a proposta, usando a missão da sua organização como base. Imagine se você está enfrentando um problema médico misterioso e pode carregar todo o seu histórico médico e pedir para ele identificar padrões recorrentes, mesmo entre diferentes especialidades. Imagine se você pudesse fazer upload de todas as suas anotações pessoais de anos de leitura, marcações e tomadas de notas, e toda vez que você encontrasse uma nova ideia, como em um livro, pudesse pedir para a inteligência artificial verificar se já existem conexões com essa ideia nas suas anotações. Sabe de uma coisa? Vamos tornar isso concreto. Vamos realmente pegar esse último exemplo de carregar todas as suas anotações e fazer isso em tempo real. Então, eu vou criar um novo caderno. E na verdade eu uso um serviço chamado Redviz, que sincroniza automaticamente todos os destaques que faço em qualquer e-book que leio ou qualquer artigo online ou outro conteúdo online que eu salvo em um lugar centralizado. O Redviz, na verdade, tem uma parceria com o Notebook LM que permite exportar todas essas anotações e destaques para o Google Docs em um formato perfeitamente projetado para ser carregado no Notebook LM. Você pode conferir meu primeiro vídeo para mais detalhes sobre como isso funciona. O que isso me permite fazer é abrir meu Google Drive aqui, e eu vou encontrar 5 Google Docs com todos esses destaques. Então, o que eu vou fazer é selecionar cada um deles segurando o comando enquanto clico neles.
Vou clicar em inserir e pronto. Levou cerca de 2 minutos. Mas você pode ver, neste pequeno parágrafo aqui, que ele basicamente resumiu uma grande parte do meu aprendizado, da minha pesquisa, dos meus interesses ao longo de mais de uma década da minha vida. E é aqui que a coisa realmente fica divertida, nesta etapa, porque eu posso fazer perguntas realmente profundas e penetrantes sobre a história do meu crescimento pessoal, do meu aprendizado, da minha educação e da minha carreira. Por exemplo, eu posso dizer: por favor, resuma uma lista dos meus interesses recorrentes mais comuns com base nessas anotações. Lá vamos nós. Podemos ver anotação e gestão do conhecimento, tipos de anotações, o valor de externalizar pensamentos, hábitos e rotinas, a importância de fazer conexões, todas grandes áreas de interesse. Mas então, deixa eu ir além do que está nesta mensagem aqui e dizer: quais são outras ideias, tópicos e áreas de interesse que provavelmente vão ressoar comigo com base nessa lista? Então, é basicamente como um professor sugerindo outras coisas que eu talvez queira aprender. Agora vamos além disso e dizer: por favor, crie um guia de estudos e uma lista de leitura para me ajudar a me aprofundar nesses tópicos. Está dividido em capítulos, e cada capítulo tem perguntas-chave, atividades e leituras, incluindo meu próprio livro. Eu adoro isso. Usando a inteligência artificial como uma ferramenta, aqui está uma lista de leitura e recomendações adicionais. Cada uma dessas recomendações se baseia em muito conhecimento prévio sobre mim. Elas não são aleatórias nem genéricas. Esse é um currículo de aprendizagem perfeitamente personalizado, que foi gerado com base em anos das minhas anotações. Você entende por que uma janela de contexto expandida é tão crítica? A possibilidade que isso está abrindo é uma forma completamente diferente de interagir com a inteligência artificial. Não se trata de criar esses prompts absurdamente extensos. Não se trata de organizar meticulosamente suas fontes. Na verdade, é só apontar a inteligência artificial para um repositório massivo de informações e deixar ela fazer o trabalho. Vamos falar sobre a nova funcionalidade número 3, que são as fontes multimodais. Multimodal é só uma palavra chique que significa muitos tipos diferentes de formatos. O notebook LM agora pode aceitar basicamente qualquer tipo de formato que você quiser colocar. Tem URLs de páginas da web e vídeos do YouTube, como vimos. Você pode colocar PDFs, você pode colocar texto, Google Docs, arquivos de áudio. Você pode gravar um recado de voz enquanto caminha pelo seu bairro e depois fazer o upload disso. Mas o mais empolgante e mais novo de todos são as imagens, especificamente imagens dentro do Google Slides. Pense em quantas vezes você se depara com informações no trabalho moderno, especialmente na forma de slides, apresentações que alguém está fazendo para você ou que você está fazendo para outra pessoa, chamadas de vendas, especificações técnicas. Slides são um formato muito comum hoje em dia, e agora você pode trabalhar com eles diretamente no notebook LM. Deixe-me mostrar como isso funciona. Como sempre, vou começar criando um novo notebook. Em seguida, vou clicar bem aqui onde diz Google Slides, ir até Recentes. E vamos usar como exemplo uma apresentação recente que foi enviada para nós pelo nosso corretor de seguros, propondo alguns novos pacotes de benefícios de saúde para nossos funcionários. Então, esse é o tipo de informação que é importante, tem um grande impacto. É algo ao qual eu realmente preciso prestar atenção, mas também é tão incrivelmente entediante que eu quero gastar o mínimo de tempo possível colocando essa informação na minha cabeça. Então, eu já carreguei isso como uma fonte, como você pode ver aqui. Você pode ver que há um pequeno resumo, que aqui, eles estão propondo 2 novos pacotes de benefícios de saúde. Então, minha primeira pergunta é, por favor, compare e contraste os 2 pacotes propostos. Então, você pode ver aqui que há um resumo. Comparando as franquias, os custos de consultas, custos mensais e anuais. Mas sabe de uma coisa? Isso está um pouco extenso demais, então vou dizer, por favor, resuma de forma mais sucinta. Qual é a principal diferença entre esses planos? E aí está. A principal diferença está no custo das consultas e no custo mensal total, sendo o A1, a primeira opção, mais caro. Então, como fundador e CEO deste negócio, isso é realmente o que importa para mim. Eu não preciso saber todos os detalhes minuciosos. Isso é para o nosso corretor de seguros. Isso é para a pessoa de operações da minha equipe. A decisão de qual plano escolher é minha, e o que importa no final das contas é o custo. Então, na verdade,
Vou pedir para que seja feita uma análise de qual seria a diferença de custo entre esses dois planos para 6 funcionários ao longo de um ano. E lá vamos nós. A análise dele é que o primeiro plano A1 custaria 15 mil, quase 16 mil dólares a mais por ano. Então, essa é a parte que realmente é mais importante para mim. Eu vou destacar essa parte e dizer salvar na nota, que é o que faço sempre que a inteligência artificial me traz algo que realmente tem valor a longo prazo e que eu quero acompanhar. Eu só clico nesse botão, e ele salva aqui nesse cantinho inferior direito. Mas o objetivo dessa demonstração era mostrar como isso funciona com imagens e slides. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, digamos que eu queira saber a fonte disso, quero conferir eu mesmo se está correto. Posso simplesmente clicar nesse pequeno número 1 aqui, que é a citação, e ele me leva diretamente para a tabela onde mostra essa diferença de preço. Então repare, quando olhamos para os slides aqui, como essa informação é complexa. Ela é multicolorida, está em colunas, linhas. Não é algo fácil de absorver, mas diagramas, gráficos, imagens, fotografias, todos esses tipos de coisas, se estiverem incorporados nos slides, agora podem ser compreendidos pelo notebook LM. E essa é a capacidade multimodal. Agora vamos falar sobre o recurso número 4, que é uma interface redesenhada. Se voltarmos ao nosso caderno da Guatemala como exemplo, toda a interface de um caderno é dividida em 3 colunas, que eles chamam de painéis. À esquerda está o painel de fontes. Aqui ficam simplesmente as fontes com as quais a inteligência artificial está trabalhando e de onde está extraindo informações. E você pode expandir esse painel depois que já tiver definido as fontes e não for fazer muitas alterações aqui. Pode simplesmente recolhê-lo para ter mais espaço para os outros painéis. O segundo painel, que é essa parte do meio, é o painel de chat, onde você realmente conversa e interage com a inteligência artificial. É interessante deixar esse painel grande porque, às vezes, as respostas são bem extensas e você vai querer visualizá-las nesse formato mais amplo. Por exemplo, se eu clicar nessa pergunta, que importância cultural e histórica moldam os principais destinos da Guatemala, você pode ver que a resposta tem provavelmente cerca de 500 palavras. Então, se eu gostar dessa resposta e decidir que quero guardá-la para depois, posso simplesmente rolar para baixo, clicar no botão salvar na nota, e ele salva só essa resposta, que eu considerei valiosa, aqui no canto inferior direito. Esse painel aqui à direita se chama Painel Studio, e ele faz várias coisas. É aqui que você cria e interage com resumos em áudio. É onde você encontra essas opções pré-definidas, como criar um guia de estudos, um documento de briefing, perguntas frequentes ou uma linha do tempo. Por exemplo, se eu clicar no botão de FAQ, ele agora gera, em formato de perguntas e respostas, um resumo das diferentes fontes com as quais estamos trabalhando. Então, posso simplesmente fechar isso, mas eu diria que a parte mais importante são essas notas. Quando você tem uma conversa com uma inteligência artificial, a menos que você tome alguma ação, tudo meio que desaparece com o tempo. Então, se você receber uma boa resposta, é importante clicar naquele botãozinho de salvar na nota. E com o tempo, aqui no canto inferior direito, você vai ter, quase como se fosse o resultado final, as joias, os insights valiosos e duradouros que você quer guardar dessa conversa, todos salvos aqui na seção de notas. Então, essa é a interface geral. Mas, para mim, de longe a adição mais importante do último ano foram esses pequenos números. Está vendo eles? Existe um grande problema com a maioria das ferramentas modernas de inteligência artificial, que é o fato de elas alucinarem. Elas inventam coisas, o que é meio paradoxal, porque quanto mais você depende da inteligência artificial para executar tarefas importantes e até tomar decisões, menos você pode confiar nela, já que nunca sabe se ela está alucinando. Uma coisa que eu realmente aprecio na filosofia da equipe do Notebook LM é que, desde os primeiros protótipos, eles já tinham essa ideia de fundamentação em fontes. O que fundamentação em fontes significa é que, especialmente para informações que estão na janela de contexto, aquela memória de curto prazo de que falamos, basicamente não vai alucinar ou vai ser muito, muito raro. Você pode verificar que não está alucinando. Você pode, essencialmente, conferir as respostas da inteligência artificial simplesmente clicando em um desses pequenos números, que são as citações das fontes. Vou clicar no número 16, e isso não só abre a fonte original, que é este vídeo do YouTube, mas também me leva e destaca exatamente o ponto de onde aquilo veio. Isso é algo enorme, pessoal. Você precisa ser capaz de confiar no que a inteligência artificial está te dizendo, e essa nova interface com citações embutidas é um grande avanço nesse sentido. E, finalmente, o recurso número 5. Vamos falar sobre isso.
Pela primeira vez, agora existe uma versão paga e aprimorada do Notebook LM. A versão básica, que é a maior parte do que você viu aqui, é gratuita e eu espero que continue sendo gratuita. A maioria das ferramentas principais do Google são gratuitas. Mas se você trabalha em uma equipe, empresa ou organização que quer usar o Notebook LM, pode valer a pena conferir. Na verdade, existem 3 maneiras diferentes de obter o Notebook LM Plus, pelo Google Workspace, que talvez você já tenha na sua empresa, pelo Google Cloud ou pelo Google One, que pode ser adquirido individualmente. O preço depende exatamente de como você faz a compra, mas parece ser algo em torno de $20 por mês. E há 4 principais benefícios que você recebe ao assinar o Notebook LM Plus. O primeiro é uma janela de contexto ainda maior. Então, em vez de 25 milhões de palavras, você pode ter, e isso é realmente impressionante, até 150 milhões de palavras. O único caso de uso que consigo imaginar para isso é se você estiver em uma empresa e quiser colocar, todos os dados da empresa em um prompt. A segunda coisa que você recebe são limites de uso 5 vezes maiores. Ou seja, você pode criar 5 vezes mais resumos em áudio e ter 5 vezes mais cadernos. Novamente, isso é mais útil se você estiver trabalhando com muitas outras pessoas em uma equipe ou em uma empresa. O terceiro recurso do Plus são os chamados modos de chat. Se você clicar neste botão aqui, pode dar ao Notebook LM certas, quase como, personalidades que ele assume nas suas interações. Então, digamos que nesta conversa você queira que ele assuma o papel de um analista. Ele vai se tornar mais crítico e mais analítico. Ou pode ser mais como um guia, quase como um professor. Ou você pode definir a sua própria personalidade. Então, digamos que você queira que ele haja como um especialista em marketing, um coach de vida ou um assistente de pesquisa. Você pode realmente definir isso e descrever aqui mesmo nesta caixa. E também é possível personalizar para que as respostas fiquem mais longas ou mais curtas. Mas o quarto recurso, e na minha opinião de longe o mais importante do Plus, é a capacidade de colaborar dentro do Notebook LM. Pense nisso. Você já teve uma interação particularmente interessante com uma inteligência artificial? Você está recebendo alguns insights de verdade e novas perspectivas, e então pensa, quero compartilhar isso. Geralmente não existe uma maneira fácil de fazer isso, a não ser copiando e colando as coisas e enviando para as pessoas por e-mail, Slack ou seja lá o que for, mas aí você perde toda a interação. É só um texto estático. Com o Plus, você pode pegar esse caderno inteiro, clicar no botão compartilhar bem aqui, personalizar as permissões, adicionar uma mensagem de boas-vindas se quiser, e então escolher se quer compartilhar o caderno completo com todas as fontes que você adicionou, com todas as personalizações, com todas as anotações que salvou, ou pode deixar apenas no modo de chat. Você pode dar para as pessoas da sua equipe ou para quem trabalha com você, seus funcionários ou até mesmo colaboradores externos, a capacidade de conversar e interagir com o modelo de inteligência artificial personalizado que você criou, sem precisar ficar copiando e colando coisas. Depois de definir as configurações, tudo o que você precisa fazer é clicar neste link aqui para copiar o link e enviar para eles, e assim eles terão acesso usando a própria conta gratuita do Google Notebook LM. No geral, eu diria que o Plus faz muito mais sentido para pessoas que realmente adotaram o Notebook LM de forma séria e estão usando ele com outras pessoas dentro de empresas, como eu disse. Ufa! Ok, compartilhei muita coisa com você, então vamos dar um passo atrás e resumir o panorama geral aqui. Eu acho que a grande mudança que está acontecendo agora com o Notebook LM, com essa janela de contexto muito maior, é que, assim como um ótimo professor, ele está ganhando uma memória de curto prazo realmente fantástica. Pensem como é importante que um ótimo professor consiga acompanhar o fio da conversa sobre o assunto que está te ensinando. Um ótimo professor consegue fazer referência a conversas anteriores, ao que você acabou de dizer há alguns minutos. Eles conseguem pensar no futuro e planejar diferentes etapas de um currículo que vão te ensinar e orientar ao longo do caminho. Estamos vivendo uma época de mudanças incrivelmente rápidas, em grande parte por causa da inteligência artificial. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar com certeza, é que todos nós vamos ter que aprender muito mais rápido e com muito mais frequência. Ter um professor de nível mundial movido por inteligência artificial, com uma memória fantástica, sentado ao seu lado e te guiando por esse cenário imprevisível é simplesmente um fenômeno que muda o mundo e até a vida, e ao qual todos nós agora temos acesso. Se algo do que eu falei fez sentido para você, eu te encorajo a criar uma conta gratuita em notebook1.google.com e me contar o que achou.